Na coletiva, após o empate contra o Remo em Belém do Pará, o técnico Paulo Pesolano deu uma declaração que confundiu a cabeça de todo mundo ao falar sobre o lateral direito, Bryan Aguirre, que vem sendo titular nas últimas partidas e supostamente seria um titular garantido também para o Clássico Grenal do final de semana. Nesse vídeo eu argumento e explico o porquê, com base até no trabalho de informações do próprio Paulo Pesolano, isto não é uma verdade absoluta e Pesolano pode ter enganado todo mundo. Tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo eu quero repercutir um pouco a fala do técnico Paulo Pesolano, que gerou muita repercussão e muito debate depois do empate contra a equipe do Remo pelo placar de 1-1. Ele foi questionado sobre as mudanças que ele fez no time titular. Ele tirou o Ronaldo e colocou o Bryan Aguirre. E ele respondeu isso aí. Para mim, Aguirre é titular. Depois, Bruno Gomes pode jogar de lateral, pode jogar de volante. Bruno Gomes lo faz muito bem de volante. E a resposta do Paulo Pesolano de que Aguirre, para ele, é titular, deu a margem de interpretação de que qualquer um pode sair do time, menos o Bryan Aguirre, que a gente começaria a escalar o time do Clássico Grenal com o Aguirre na lateral direita. E eu até não descarto essa possibilidade, tá, do Aguirre ser titular, mas eu quero aqui explicar o porquê não é desta forma absoluta, o porquê o Aguirre não é um titular 100%. E aí eu vou explicar até o porquê isto para mim gera um indício de que o Aguirre não será o titular no Clássico Grenal, tá? O Pesolano ele não aprofundou muito, ele simplesmente disse, não, o Aguirre para mim é titular. O Bruno Gomes é um jogador que pode jogar como volante e como lateral. E aí ele explica que o Ronaldo, enfim, não atuou em função de não estar 100%. O Ronaldo teve algum problema médico, que não foi uma lesão, algum problema médico que fez com que ele estivesse um pouco descontado. Mas ele simplesmente falou isso. Para mim, o Aguirre é titular. E conhecendo o Pesolano, e o Pesolano já está aqui em Porto Alegre há 2 meses, e a gente está aprendendo a entender, a lidar e a ler um pouco o que ele fala, o Pesolano não é um cara de garantir titularidade, o Pesolano não é um cara de antecipar quem vai ser titular. O Pesolano é um cara que em todas as entrevistas coletivas ele fala que para ele não existe titular e reserva. E claro que é uma maneira dele comunicar que todo grupo precisa estar apto, mas eu tenho certeza que, por exemplo, no Clássico Grenal, ele não vai tirar o Bernabé e colocar o Matheus Bahia. Ele não vai tirar... o Alan Patrick e colocar o Bruno Tabata. Ele não vai tirar o Borré e colocar o Raikkonen. Não, porque tem titular e tem reserva na hierarquia dele. Mas ele não gosta de trabalhar isso de maneira pública, até por uma questão de administração de grupo. Então, a maneira como ele fala que o Aguirre para ele é titular, para mim é muito mais uma maneira simbólica dele dizer que o Aguirre tem um status de titularidade do que de garantir a escalação do Aguirre em todos os jogos. O Aguirre vinha jogando, o Aguirre foi titular, por exemplo, das 2 semifinais do Campeonato Gaúcho, onde o Inter fez inclusive algumas preservações de jogadores, mas no jogo da volta ele já havia testado o Bruno Gomes jogando como volante. Então, na cabeça do Pesolano, tentando entender um pouco como ele pensa e como ele imagina a comunicação dele, faz sentido dizer que o Aguirre é titular. Mas isso não significa garantir o Aguirre como titular no Clássico Grenal desse final de semana. E prestem atenção no que ele falou. Ele disse que tem 3 titulares para 2 posições. Se a gente for cogitar aqui a posição de lateral direito, a posição de primeiro volante, ele falou que o Aguirre é titular, que o Ronaldo é titular e que o Bruno Gomes é titular. Um desses 3 vai ir para o banco. Pode ter certeza disso. Hoje no debate Reis, por exemplo, se conjecturou a possibilidade, mas será que ele está dizendo que ele vai ir com 3 volantes? Gente, se o Pesolano for com 3 volantes no Grenal e estiver pensando em ir com 3 volantes para o Grenal, ele não vai dar pistas disso antes. Ele não vai dar algum indicativo de que vai fazer isso. Não é do perfil do Pesolano fazer isso, do que a gente está conhecendo do treinador colorado nesse espaço de trabalho. Então eu acho que foi muito mais uma frase genérica do Pesolano para também valorizar o Bryan Aguirre, que para ele é um jogador importante sim.
do que para garantir uma titularidade. E acho que no final das contas muita gente pode ter se enganado com a fala dele. Posso eu ter me enganado? Também. Mas alguém se enganou. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!